A Itaipu Binacional, em parceria com o Centro Internacional de Energias Renováveis, o CI Biogás, e o projeto H2 Brasil, inaugurou em junho de 2024, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a unidade de produção de hidrocarbonetos renováveis. Com investimento de 1,8 milhão de euros do governo alemão, por meio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, a planta instalada na Itaipu Binacional é projetada para produzir 6 quilos por dia de biosincrude, uma mistura de hidrocarbonetos criada a partir de biogás e hidrogênio verde e destinada à produção de SAF, o combustível renovável da aviação. Esse trecho de notícia mostra caminhos importantes para a valorização do biogás que pode se abrir a partir da inovação tecnológica. Essa e outras perspectivas relacionadas ao biogás e biometano no mercado nacional e internacional serão tema dessa conversa que terei hoje em mais esse episódio do podcast Amplo Biogás com o nosso convidado Felipe Marques. Sendo assim, apresento o nosso convidado. Felipe Marques atua desde 2008 no tema biogás, especialmente no desenvolvimento de tecnologias e estratégias de mercado para ampliação de práticas de baixa emissão de carbono conectados com negócios. Possui experiência internacional, conectando o Brasil com iniciativas com outros países da América Latina e Europa. No CI Biogás, atuou como engenheiro ambiental, gerente de negócios, gerente de engenharia e gerente de tecnologia e inovação. É doutor em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento, tem MBA em Gerenciamento de Projetos e é engenheiro ambiental. Atualmente é diretor de Desenvolvimento Tecnológico do CI Biogás. Recentemente foi nomeado como conselheiro na World Biogas Association, Associação Mundial de Biogás, e é dedicado ao mercado de biogás da América Latina e Caribe. Eu sou Leidiane Mariani e sejam bem-vindos ao podcast da Amplo Biogás. O nosso convidado de hoje é Felipe Souza Marques, do CI Biogás. Felipe, estou muito feliz em receber você no podcast da Amplo Biogás. Obrigado, Leide. Eu estou bastante animado também, animado em bater um papo contigo de novo, né? A gente conversa de biogás há pelo menos 14 anos, né? Exatamente, né? Não, ó, é uma honra receber você aqui, porque a gente foi colega de trabalho, né, por tantos anos. O Felipe tem uma história admirável, gente, na área de biogás. Foi um dos primeiros a chegar no CI Biogás, quando o centro ainda era um projeto, né? Nem era um centro, era uma ideia. E então, escutar o Felipe hoje vai ser uma oportunidade incrível de saber mais sobre o avanço do setor, as perspectivas futuras. E, enfim, Felipe, muito bom ter você aqui. Vamos logo para essa conversa. Felipe, antes assim, de começar a conversa mais técnica e estratégica, a gente chega numa das partes mais esperadas de cada episódio, que segundo alguns dos nossos ouvintes, né? Então, para iniciar a conversa, a gente pergunta para o nosso convidado para falar alguma curiosidade de sua vida, além da vida profissional, assim, quem é o Felipe além do mundo do biogás? Além o hobby, o hábito, o que conta aí pra gente, Felipe, compartilha com a gente. Tá bom, eu sou corintiano, pai de 2, né? Sou pai de um casalzinho, casado há 15 anos, já apaixonado por Foz do Iguaçu, assim, não sou iguaçuense, sou de Curitiba, mas me mudei para cá ainda criança, sou embaixador não oficial de Foz do Iguaçu, eu falo bem de Foz do Iguaçu para todo mundo. Sou um cara bem família, assim, gosto de fazer as coisas sempre com eles, né? E gosto de estar com meus amigos também, gosto de pedalar bastante. Basicamente isso, um escalador aposentado. Isso de ser embaixador de Foz do Iguaçu, eu acho difícil alguém que morou lá e não passa a ser embaixador, mas você é um embaixador more, né? Que também morei, amei Foz do Iguaçu, assim, para mim é uma cidade do meu coração. É um lugar muito especial, a energia desse lugar aqui é diferente mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua vida. Felipe, assim, eu já contei para os ouvintes do seu currículo, né? Mas eu queria saber de ti quais foram os momentos decisivos, assim, da tua trajetória profissional que fizeram você chegar nesse ponto hoje de, no meu ponto de vista, ser uma referência em biogás e biometano. Bom, eu quando
logo que comecei minha carreira como engenheiro ambiental, eu trabalhava mais com geoprocessamento, assim, e foi o geoprocessamento que me deu o primeiro contato com biogás, né? Então, eu comecei a fazer mapeamentos de biomassa residual, um projeto com a Itaipu. Era mapeamento de biomassa, substrato a gente chamava de biomassa residual na época, né? E daí comecei a fazer mapeamentos disso na Bacia do Paraná 3. E daí começou a me deixar curioso, né? Sempre me incomodou, como engenheiro ambiental, o fato de ser sempre o portador de uma necessidade, de um investimento que não dava retorno financeiro, né? Então, eu estava lá sempre para dizer que precisava atualizar o sistema de tratamento, que precisava recuperar uma área de floresta. E eu tinha vontade de estabelecer uma agenda positiva como engenheiro, né? Então, assim, poxa, o que que eu posso fazer como um serviço que possa trazer rentabilidade, né? Então, foi daí que eu tive o meu contato com o biogás em 2008, 2009. E daí comecei a me aprofundar os estudos nisso. Nessa época, tinha muito pouca gente para conversar, né? Era você, o Ayrton, Pedro Kohler, lá em Marechal, que a gente tinha que viajar lá para conversar com ele. Então, assim, era muito pouca gente para a gente conversar, né? Então, o CIH, na época, né, no Internacional de Hidroinformática, no Parque Tecnológico de Itaipu, começou a trabalhar na implantação de um projeto em Marechal Cândido Rondon, um projeto da Juricaba. E daí eu fiquei com muita vontade de trabalhar lá. E daí eu não sabia como fazer isso acontecer, e aí abri uma vaga no PTI, eu me inscrevi na vaga e consegui entrar. Então, para mim, esse momento, né, de pegar o Juricaba, né, eu lembro da minha primeira conversa com o Cícero, né, o Cícero que já foi, você já recebeu ele aqui no teu podcast, o dia que o Cícero falou, ó, Felipe, eu não quero ver você. Aí eu falei, puxa, o cara acabou de me contratar e não quer me ver? Aí ele falou, quero que você suma para Marechal Cândido Rondon e coloque aquele projeto para rodar. É isso que você precisa fazer. Então, e ali eu tinha pouco conhecimento técnico em biogás, né? Tinha pouca gente para a gente aprender, então a gente acabou aprendendo muito fazendo. Então, para mim, a implantação da Juricaba valeu um doutorado, assim, aquilo, tudo que eu passei lá, assim, virou a chave para mim em relação a querer fazer biogás o resto da vida. Assim, me apaixonei pela transformação que o biogás pode fazer no território, pode fazer na vida das pessoas. E dali para frente aquilo só foi crescendo, né? Então, a implantação da central em Toledo foi muito importante, do microgrid no Colombari também foi muito importante. Essa do SAF agora aqui na unidade de biometano da Itaipu também é bem importante. Então, fico muito feliz em conseguir criar essas oportunidades para a gente mudar o mercado sempre tá correndo riscos pelo mercado, né? Então, tudo isso sempre foi bem, bem importante para mim. Então, a gente ter sempre projetos bem, bem desafiadores sempre muda o jogo para mim, né? Então, sempre tem uma coisa, a cada projeto que a gente executa, a gente descobre uma coisa nova para fazer com biogás e biometano. Então, na minha carreira, todos esses grandes projetos de P&D foram bem importantes para mim, né? O projeto Jeff Biogás Brasil também, né? O projeto com o Fundo Global de Meio Ambiente, também que foi acho que o maior recurso que a gente já conseguiu aplicar para um projeto de biogás, num projeto amplo também foi bem transformador, assim, virou bastante a chave, né? Então, por coincidência ou não, nos últimos 5 anos, o projeto aconteceu nos últimos 6 anos, nos últimos 5 anos é o que a gente mais cresceu, o setor de biogás mais cresceu, né? A gente teve aí 21% em média de crescimento ao ano. E olha, admirável a tua história e você trazer esses pontos, né, desses grandes projetos que não mudam apenas o setor, né, não geram só desenvolvimento, mas geram muita experiência para a equipe que está envolvida, né? Muito legal. Felipe, você falou para a gente agora de alguns números de crescimento, né? Vocês recentemente publicaram, né? O CI Biogás publicou o Panorama do Biogás do Brasil, que acho que uma das principais publicações que se não a principal, né? Do setor de biogás do Brasil, que sai anualmente, que vocês produzem anualmente, com um trabalho enorme, né? Para conseguir reunir todos os números. E você já falou desse crescimento que houve nos últimos anos. Tem algum número, algum ponto do panorama que você gostaria de destacar, né? Além de nos indicar onde que o ouvinte pode baixar essa publicação? Bom,
consegue baixar no site do CI Biogás, né, cibiogás.org. Dois números que eu gosto de destacar em relação ao último panorama, assim, para mim são os que chamaram mais atenção, foi que a gente superou as 1.000 plantas de biogás na proteína animal. Então, embora não seja um volume considerável, é onde a gente precisa mais de tecnologia aplicada. Então, assim, será que a gente está aproveitando tudo que a gente pode produzir de biogás na proteína hoje? Né? Então, assim, será que a gente está operando bem as lagoas cobertas? Né? Então, a maioria desses casos são lagoas cobertas. Tem bastante gente que torce o nariz com lagoa coberta, mas lagoa coberta bem dimensionada produz biogás pra caramba, né? Então, conheço lagoa coberta que produz mais que CSTR. Mas depende muito do substrato, né? Quem manda na tecnologia é o substrato que você tem que gerenciar, né? Que você tem que lidar, não o desejo do técnico. Então, mostra que o setor de proteína ele é muito importante, né? Dentro do setor de biogás brasileiro. Então, tecnologias para pequeno e médio porte são importantíssimas para o país, né? Então, geradores de baixa potência, sistema de tratamento para uma vazão baixa, falando aí de 30 a 50 metros cúbicos hora, né? Então, esses equipamentos são importantes. Ainda a gente tem um gap. Aí tem poucos fornecedores entregando equipamentos nesse range, né? Então, acho que é um ponto para destacar para fornecedores é olhar para isso, né? Então, poxa, um mercado que já teriam 1.000 clientes para adotar a sua tecnologia, vale bastante a pena. E eu gosto de destacar muito os números do estado do Paraná, que voltou a ser o maior produtor, né, o estado com mais plantas de biogás, justamente por ter regras bem feitas, regras claras, um dos poucos estados que tem um licenciamento específico para uma regra clara para licenciamento de plantas de biogás, que dá agilidade no licenciamento. Então, assim, não é exatamente porque o Paraná tem muito substrato. Tem estados que têm muito mais substrato que o Paraná. Né? Então, assim, os estados precisam trabalhar regras claras. Então, você precisa ter as regras do jogo postas, claras, e para quem vai empreender, para dar velocidade nisso. E uma outra estratégia que o Paraná fez foi treinar o pessoal da assistência técnica e extensão rural. Né? Então, hoje, um produtor que quer conversar, que tirar uma dúvida de milho, de soja, de fruta, de hortaliça, ele conversa com a assistência técnica e extensão rural, com o técnico da Emater, do estado, né? Que no caso é o IDR. Então, esses caras foram capacitados em biogás. Então, foi uma capacitação para 140 técnicos. Então, aí você chega lá, ele tem condição de conversar sobre biogás, sobre qual tecnologia é melhor para você, como procurar, como pesquisar, que fornecedores encontrar. Então, o acesso à informação, né, ele ajuda demais a coisa acontecer. Incrível. Esse ponto que você trouxe é legal imaginar isso, né? O quanto a gente tem um mercado para crescer nesse sentido de fornecimento de serviços e equipamentos, né? E quanto é necessário a questão de divulgação de conhecimento, e eu digo que é uma questão de reduzir a simetria do mercado, né? Você começa a ter mais informações, de todos os agentes do mercado começam a ter mais ou menos a mesma informação, você começa a reduzir a sensação de risco, né? Relacionado ao investimento, e isso faz o setor crescer mais. Bem legal esses números que você trouxe. Recomendo, ouvinte, você acessar o site do CI Biogás, baixar a publicação, baixar as publicações de cada ano até para acompanhar esse crescimento e seguir aí o CI Biogás com todo o conhecimento e as publicações que eles geram, né? Felipe, agora vamos falar de SAF, né? Na tua fala também você falou do SAF. O que é SAF? Vamos começar com essa pergunta. Assim, recentemente, a Itaipu, em parceria com o Centro de Biogás, com o CI Biogás e o projeto H2 Brasil, inaugurou em Foz do Iguaçu a unidade de produção de hidrocarbonetos renováveis, né? Então, o que é esse hidrocarboneto renovável? Como que ele é produzido? Conta pra gente um pouco, assim, qual que é a relação disso, que quem viu as notícias, que saíram muitas notícias, porque é um grande feito, né? Mas às vezes não consegue conectar isso com a realidade ali do projeto de biogás, com a realidade do que vem trabalhando. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. O SAF é o combustível sustentável de aviação, né? Então, que no nosso a gente chama de bio-QAV também, que é o bioquerosene de aviação, né? Mas é que existem outros combustíveis, como a gasolina de aviação também e tal.
Aqui no nosso caso, a gente chega até o BioQAV, né? A gente chega na Federal do Paraná. Na planta que a gente tem em Itaipu, a gente chega até o Syncrude. Aí do Syncrude a gente transporta até Curitiba para fazer a produção do BioQAV lá no laboratório da Federal. E por que aí o SAF é um desses hidrocarbonetos renováveis que a gente pode produzir, né? Então, o que acontece, né? Dentro de um processo de produzir um novo combustível ou desenvolver uma nova aplicação do biogás, a gente precisa passar pelos testes em laboratório, as plantas piloto, até a gente chegar numa planta industrial. Essa planta que a gente tem em Foz é uma planta piloto. Então, ela não está entregando querosene de aviação todo dia, o dia inteiro, para abastecer algum avião específico, né? Ela tem uma função de domínio tecnológico e ela vai servir de base para a gente fazer o upscale dela, né? A gente subir do porte da vazão que ela está hoje para uma vazão que faça sentido, né? Uma vazão industrial. E do ponto de vista aí da ICT, né? Do CBiogás ICT, o que a gente tem de equipamento instalado permite que a gente chegue a outros hidrocarbonetos também, mudando catalisadores. Então, a gente pode produzir outras coisas. Entre essas outras coisas está o biometanol, um energético importante para o país, né? O metanol, hoje o Brasil parou de produzir em 2016 metanol, e desde então a gente importa 100% do metanol. A gente importa 250 milhões de dólares ano de metanol e produzido a partir de gás de xisto, né? Então Aí a gente pega uma parte desse metanol e a gente coloca no biodiesel. Daí eu pego o nosso biodiesel, que é o orgulho nacional, né? E coloco um metanol sujo, né? De origem fóssil para dentro, né? Então a gente teria condições de produzir biometanol de forma regional, né? Então, essa porta dos hidrocarbonetos, ela abre uma rota de diversas outras aplicações do biogás produzido, né? Então, você sabe, né? Em algum momento, a gente usava só para térmica, depois térmica e elétrica, depois térmica elétrica e veicular, aí térmica elétrica, veicular, indústria. Agora a gente está olhando para outras aplicações, né? E esses dias eu estava fazendo uma reflexão que quanto mais a gente desenvolve, mais segurança a gente dá para o mercado de biogás, né? Ou seja, o biogás produzido não será em vão, né? Se você não fizer negócio com energia elétrica, você tem condição de fazer com biometano, você tem condição de ter um off-taker que vai pegar esse biogás, processar ele a biometano, refinar ele a biometano, ou você vai conseguir estabelecer uma rota para produzir algum outro hidrocarboneto, né? Então, existem muitas rotas de valorização do biogás produzido. Então, isso tem consolidado o biogás como um energético estratégico para o país, né? Então, um país que quer crescer em competitividade precisa ter segurança energética, né? Então, não dá para ter para ser competitivo faltando energia, queimando fóssil ou transportando combustível ou fertilizante da Rússia até aqui para poder produzir. Então, a cadeia de biogás consegue entregar competitividade. Então, a gente tem que olhar para isso. Nossa, perfeito, Felipe. E quando você fala nessa rota, é necessário refinar o biogás para converter ele em biometano para produzir esse hidrocarboneto, ou é com o biogás bruto, ou seja, o biogás da faixa de 60% de metano que vocês iniciam esse processo? É com biogás bruto, mas a gente chama de biogás corrigido. A gente, na verdade, empobrece ele um pouco. É biogás 50-50. É 50% metano, 50% CO2. A gente precisa do CO2 no processo. Dependendo da aplicação que eu fizer, eu posso até ajustar essa composição, mas normalmente eu trabalho assim, 50-50. E aí, então, ou seja, é importante ter CO2 nesse gás por causa do processo que é feito depois? Por isso que vocês fazem esse empobrecimento? Na verdade, esse empobrecimento é só para eu trabalhar na razão 1 para 1. Né? Okay. Dependendo do hidrocarboneto que eu for produzir, eu posso até olhar para uma outra razão. Mas para o nosso caso, que a gente está olhando para o BioQAV,
a gente entra com 50 metano, 50 CO2. Legal. E Felipe, qual que é a relação desses hidrocarbonetos e do processo que vocês têm na planta de Itaipu com a rota de hidrogênio de eletrólise, que a gente escuta falar bastante dessa questão de hidrogênio, de eletrólise, e quando a gente vê as notícias da inauguração da planta, a gente vê outros termos, né? Hidrocarboneto renovável, SAF. Tem relação esse hidrogênio que está tanto se falando, que é mais talvez até da rota de eletrólise, com o projeto de vocês? É no mesmo âmbito ou são coisas diferentes? Além do biogás, eu preciso colocar hidrogênio. Então, assim, tem duas formas que eu posso obter hidrogênio. Na eletrólise ou na reforma do metano. No nosso caso, como a gente está no Parque Tecnológico de Itaipu, produz hidrogênio já há 14 anos, a gente usou o hidrogênio de eletrólise para não perder biogás metano nessa reforma. Então, no nosso caso, a gente usa hidrogênio de eletrólise e o biogás. Mas vamos pensar que eu não tivesse o hidrogênio de eletrólise, eu poderia reformar parte do meu biogás para hidrogênio e trazer de volta para o processo. Que incrível! Então, tem integração de duas rotas para chegar nesse hidrocarboneto. Então, é como se fosse um passo adiante da questão do hidrogênio, porque quando a gente fala de produção de hidrogênio, com esse hidrogênio as empresas, quem for importar, quem for utilizar, vai produzir produtos. Então, a planta de hidrocarboneto da Itaipu já esse biogás, enfim, de todos os envolvidos, já é um passo adiante do hidrogênio, é utilizar o hidrogênio e o biogás para produzir. Sabe que eu não tinha entendido isso ainda, não tinha me aprofundado nas notícias, e bem interessante isso, a integração dessas rotas. Então, tem tudo a ver falar de hidrogênio de eletrólise como uma possibilidade integrada ao biogás. Legal. Assim, eu não vou lembrar quem falou isso a primeira vez, né? Mas o futuro é eclético, né? Então ele não é brincando que o futuro não é elétrico, né? O futuro é eclético e é justamente nesses aspectos aí. A gente mora num país muito rico, então a gente consegue produzir energia de diversas formas. Então os contextos regionais vão dizer muito para nós. Então, assim, a rota para entregar SAF no norte vai ser diferente da do sul. E tá tudo bem, não tem ninguém fazendo melhor que o outro. É que o contexto para a entrega vai exigir aplicar uma outra rota. A gente precisa se servir cada vez mais dessa diversidade. Então, se eu estiver produzindo hidrogênio por eletrólise de forma competitiva ao meu hidrogênio de reforma, poxa, eu vou usar ele, porque isso faz todo sentido, né? Agora, se isso não fizer sentido, eu vou reformar metano e vou usar o hidrogênio, né? Interessante. Então, é mais ou menos um pouco da lógica que porque a gente, né, já trabalhou junto, a gente tem algumas visões parecidas, que a gente fala quando pergunta para a gente qual é a rota para a produção de biogás, quanto custa, como se fossem respostas únicas, né? E que não, Sim. São arranjos tecnológicos e modelos de negócios bastante diversos para cada região. Então, quando a gente começar a falar desses combustíveis mais avançados, também você vê dessa forma dessa diversidade, dependendo da região do Brasil. Mas assim, para nós, que a gente começou nossa carreira num centro de inteligência territorial, essa conexão é muito rápida, né, de olhar para o território e olhar para as estratégias, né? Talvez para algumas pessoas que não passaram por um trabalho de desenvolver regiões, de olhar para regiões, precisem de um pouco mais de tempo para entender essas conexões que para a gente, pelo nosso histórico, é óbvio, para bastante gente não é, né? Então, tanto que o Brasil não tem um zoneamento econômico energético, por exemplo. Poderia ter. Bem, bem interessante essa visão, Felipe, porque realmente, assim, para a gente é um pouco automático, né? Eu também trabalhei com geoprocessamento, meu mestrado foi nessa área, e para a gente é automático imaginar os recursos e onde eles estão e o entorno desses recursos para imaginar projetos. E eu acho que isso é essencial quando a gente está falando cada vez mais de economia circular, de renovabilidade. Exatamente. Tem que falar disso. Incrível esse projeto de vocês. E deixa eu perguntar qual que é a conexão, como que o mercado está vendo isso? Ou seja,
em que momento você está imaginando que isso vai passar de uma escala piloto para um projeto de grande porte, produzindo realmente combustível para comercialização? Você tem alguma perspectiva? Como vocês estão vendo isso? Eu imagino que a gente tem condições de, em até 3 anos, estar entregando o SAF no Brasil já em questão comercial. Mas isso do ponto de vista técnico, né? Tem o lado mercadológico que a gente precisa avaliar. Porque o que acontece? Onde na minha perspectiva, a gente deve trabalhar para aeroportos do interior primeiro, fornecimentos do interior primeiro, né? Então, hoje quem está olhando muito, quem está pronto para comprar SAF é a companhia internacional, né? A companhia que faz um voo para a Europa, que tem que bater meta em curto prazo aí para poder tantos por cento, agora não lembro quantos por cento que é, acho que 4% do volume que eles têm de combustível tem que ser de SAF. Hoje a gente transporta querosene de aviação dos grandes centros para o interior, né? Então, nesses lugares ele custa querosene mais transporte, né? Então, a possibilidade da gente produzir, por exemplo, SAF de uma forma competitiva no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, em Rondônia, Acre, no Tocantins, é muito maior do que a gente conseguir chegar em termos competitivos em Guarulhos, né, por exemplo. Falando usando biogás para produzir, tá? Uhum. Tem outras rotas, né, de SAF, que é do etanol, por exemplo. Daí, sobre isso, daí eu não, nem ouso falar que não é minha praia, né? Mas falando de SAF de biogás, eu entendo que a gente vai ter condição de ser competitivo no interior primeiro, antes de ser competitivo nos grandes centros. E assim, ó, a gente está no mercado, o mercado de biogás brasileiro ele cresceu sem subsídios, né? Então a gente não teve feeding a vida inteira e assim sempre foi uma pauta do setor, né? Sempre teve uma ou outra pessoa dizendo que a gente precisa do subsídio. Mas as pessoas-chave do setor sempre disseram, não, a gente tem condição de ter mercado sem subsídio. E a gente está aí com 1.300 plantas de biogás, 4 bilhões de biogás produzido, metros cúbicos de biogás produzidos por ano. Então, a gente já tem mercado, já tem cadeia. Então é mercado que define para onde o biogás vai, né? Mais do que a possibilidade de um subsídio, né? Então, por isso que o mercado no Brasil cresce de outra forma do que a gente vê nos outros países, né? Então, agora, hidrogênio, SAF, pode ser que venham com algum subsídio. E por que eu entendo que nesses casos pode ser importante o subsídio? Eu não tenho cadeia. No biogás, agora eu tenho fornecedor de norte a sul do país, eu tenho rota tecnológica definida. Agora, no SAF, no hidrogênio, tem uma questão de desenvolvimento de cadeia ainda que pode ser impulsionada. Então, talvez, se vier algum subsídio específico para alguma região, aí pode ser que a minha visão de futuros seja diferente. Então, estou olhando os componentes de mercado, assim, sem envolver uma política pública forte aí de incentivo. Ok. Perfeito. Você falou da questão da comparação com o que acontece fora do Brasil, e a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Só antes, assim, eu vou pedir uma pausa para ti, só para lembrar o público de seguir o podcast da Amplum, ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Deixem também o seu like se estiver no YouTube, se estiver no Spotify, então marquem com 5 estrelinhas. E recomende a gente para quem gosta desse tema. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas e compartilhar esse conhecimento incrível que aprendemos com os nossos convidados, como o Felipe hoje, que a gente está muito feliz de ter ele aqui, está tendo essa conversa incrível. Falando sobre futuro, perspectivas e sobre também o que está acontecendo fora do Brasil em relação ao setor de biogás e biometano, Felipe, vocês recentemente voltaram do Reino Unido, né? Por uma missão técnica que a equipe do CI Biogás fez, que eu acompanhei pelas postagens nas redes sociais. Foi
me pareceu que foi muito interessante, né? E vocês participaram de um evento e fizeram visitas técnicas. Então, antes de falar do evento, conta para os nossos ouvintes um pouco do que vocês viram nas visitas técnicas. O que vocês visitaram lá? O que foi o diferencial das plantas que vocês visitaram? Assim, sem sombra de dúvida, foi a missão mais impactante que eu fiz, assim. Então, foi minha quarta missão para a Europa, assim, e dessa vez eu só vi coisas novas em termos de rotas, né? Então, na Itália, a gente viu muito de compressores eficientes, né? Então, compressores que não usam óleo e nem usam lubrificante. Então, são importantes para o mercado de gás, para a gente poder evitar uma eventual mistura de lubrificante ou de óleo no gás transportado, né? E porque isso tem isso faz uma planta parar, né? Um abastecimento parar, exige uma manutenção mais cedo de cestos, cilindros, sistemas de compressão. A gente viu o sistema de liquefação de bimetano, uma unidade de agro, né? Uma central como a de Toledo, assim, mas que recebe muito resíduo de bovinocultura, que produz biometano liquefeito e exporta esse biometano liquefeito da Itália para a Alemanha, né? Então, assim, fiquei bem impressionado com essa rota. A liquefação de combustíveis, assim, pareceu uma estratégia bem importante para ganhar mercado e para alcançar clientes que topam remunerar tributo, né? E qual é o porte dessa planta também? Você lembra mais ou menos a ordem de grandeza da produção? Essa planta, não vou lembrar de cabeça aqui, mas assim, pelo menos 30 mil metros cúbicos de biogás por dia, assim, bem grande. Ótimo. E a gente viu também rota seca, né, que é uma rota que a gente não vê acontecendo no Brasil, então a gente viu isso na Suíça. É uma rota que vai permitir a gente alcançar outros substratos, né? Então, outras realidades. Então, foi bem relevante para nós, assim. E ter o primeiro contato com a operação da planta, né? Então, a gente conseguiu passar bastante tempo na unidade. Então, percebe que não tem nada de equipamento muito complexo, de uma eletrônica complexa. Basicamente, é um processo diferente, né, da digestão anaeróbica que a gente conhece, da rota úmida, é uma outra estratégia para produzir, mas que cabe no Brasil, assim. Então, a gente está preparando um material para lançar no mercado sobre essas tecnologias aí que a gente viu, assim, que bom. Para quem pode interessar, né? E a gente viu também a parte de recuperação de nutrientes, né, de digestato. E daí tem um ponto que a gente, do SEI Biogás, tem um discurso diferente de uma boa parte do setor, né, que quer produzir fertilizante a partir de biometano, né? A gente entende que, poxa, para cada metro cúbico de biogás que eu produzo, eu também estou produzindo digestato, né? E eu estou ali com nitrogênio e fósforo concentrados. Então, vamos trabalhar rotas de recuperação desse fósforo, desse nitrogênio do digestato, para ter valorização disso como biofertilizante e usar o biogás para as aplicações energéticas, né? Então, a gente também visitou algumas unidades. Então, essa rota de valorização, e foi outra coisa que a gente viu muito no evento daí, né? Eu nunca tinha participado de um evento que fala tanto de digestato quanto esse que foi esse último BIM. Não, então nos conta mais do evento, assim, o que eles estão falando de digestato, assim, quais são os desafios, aproveitando que você já foi para esse caminho do evento, quais são os desafios na questão do aproveitamento do digestato, do que você viu lá? Assim, tem muitas rotas divergentes, assim, muitas rotas diferentes, assim, algumas usando enzimas, outras usando processos físicos, outras usando processos físico-químicos, então tem um pouco de tudo nisso. A Índia é um dos países que já está produzindo bastante fertilizante a partir do biogás, então eles já começaram como o mercado é recente lá em termos de industrial, né? É recente, é muito recente, está recebendo bastante incentivo do governo. Os pacotes já vêm com produzir biogás e fertilizante. Então, o incentivo ele vem carimbado para você sempre produzir fertilizante também.
Então, eles estão avançando bem rápido nisso. Mas ainda, o que a gente percebeu é que tem pouca gente fazendo dinheiro ainda com fertilizante, né? Com fertilizante produzido na cadeia de biogás. Então, essa rota de valorização ainda vai, essa estratégia de valorização ainda vai um tempo. Eu vou te falar que 20% dos estandes, 30% dos estandes eram ou de digestato ou de equipamentos para produzir digestato. Sim. Foi bem impactante. Não, isso eu não imaginava encontrar. Não. E que evento é esse, Felipe, que vocês foram? Assim, quem que organiza? Como foi? Aonde foi, né? Foi no Reino Unido, certo? Sim, foi em Birmingham. Ele é realizado pela World Biogas Association e pela Associação de Digestão Anaeróbia do Reino Unido. É o World Biogas Summit. Então, é um evento feira, né? Então ele tem uma parte de congresso e uma parte de feira. A parte de congresso é mais simples, assim, mais reduzida. Eu participei da última vez em 2022. Acho que você esteve lá em 2023. Eu fui em 2023, Tá alternando. E esse ano eu pude ir de novo, e daí, assim, comparando com 2022, né, que é o último que eu fui, a parte de seminários técnicos se ampliou bastante, assim, é uma coisa que eu tinha sentido falta em 2022. A gente falou muito de mercado e política pública, mas para técnicos não tinha muita. Dessa vez lá tinham duas salas diferentes, uma falava de política pública e mercado e outra só de técnico. Então, com o tempo todo rolando palestras assim, foi bem importante. E dessa vez eu estava muito bem acompanhado, né? Tava a Dayana, que é a nossa gerente de engenharia e operações, e a Alessandra, que é a nossa engenheira ambiental e que trabalha com essa parte do biometano e dos combustíveis avançados com a gente. Aí a gente se dividiu, elas ficaram muito mais nessa parte técnica e eu no mercado de políticas públicas lá. Então o evento foi bem bacana, vai gente do mundo inteiro. Do Brasil tinha umas 6 pessoas, né? O pessoal do C40 e C40. Tava o Luciano do Instituto Totem, estava lá com a gente. Tinha um pessoal do Brasil que trabalha na DMT Holanda, mas que são brasileiros, que estavam por lá também. E tinham representantes da Sabesp também lá no evento. Então não tinha tanto brasileiro nesse ano, mas deu para ver lá no evento um interesse muito grande no mercado brasileiro e no mercado indiano. Então, depois que eu dei uma palestra sobre o mercado de biogás brasileiro e tal, depois bastante gente procurou a gente para falar do mercado e tal, e como é que é isso? E é sem subsídio mesmo, mas que eles ficam muito surpresos da gente ter mercado sem subsídio, né? Para alguns países o mercado só existe porque é incentivado. Assim, sem o feed-in não consegue ficar competitivo, né? Então essa coisa da gente ser da gente brigar para ser competitivo com gás natural, com quilowatts de fotovoltaica, que é o que a gente faz aqui, para eles é um jogo muito duro, né? Mas por outro lado, ter que jogar esse jogo duro criou uma casca no mercado de biogás brasileiro que hoje a gente tem fornecedores muito bons no país, né, projetos sólidos. Então, você vê cada vez menos aventuras acontecendo no mercado de biogás nacional, né? Você viu essa questão de disponibilidade de equipamentos, né, de tecnologias e serviços, comparando com o que tinha lá na feira das empresas, da disponibilidade de tecnologia e o que a gente tem no Brasil? Você sentiu que há uma diferença muito grande, ou seja, a gente tem um caminho longo ainda para trazer tecnologias, ou para especialmente, né, desenvolver as nossas tecnologias, ou a gente já está num nível bem avançado? Essa parte de digestato, por exemplo, é uma coisa que eu não vejo fornecedores no país ainda, assim, estou começando a perceber alguns movimentos de alguns fornecedores, então isso é legal. Em termos de equipamento, eu não senti, dos demais equipamentos, não vi coisas que eu não vejo no Brasil. O que me chamou a atenção é que tem muitos fornecedores que não estão no Brasil ainda, né? Então, ou que não estabeleceram uma parceria no Brasil ainda, assim, o que me chamou um pouco a atenção. Então, eu vi muitas marcas que eu não tinha conhecido, que eu não tinha tido contato ainda, mas em termos de produtos, pouca coisa assim que a gente não tem, embora sempre tenha um diferencial
num compressor, numa bomba. Então, não acho que a gente está devendo muito em termos de fornecedores, né, de tecnologias. Eu acho que o Brasil pode explorar, essa coisa das marcas que não estão aqui é um sinal para os empreendedores brasileiros olhar para, poxa, tem parcerias com fornecedores estrangeiros que podem ser exploradas, né? Então, quando a gente trabalhou um programa de tropicalização no projeto Jeff, a gente percebeu muito isso, né? Então, o cara, a gente fica com a impressão de que todo europeu quer vir para cá. Mas, às vezes, poxa, é normal chegar lá numa empresa na Itália, na França, e a empresa tem 5 caras. Aí o cara fala, cara, eu tenho um equipamento que é bom para o mercado brasileiro, mas eu não vou fazer esse esforço de ir para o mercado brasileiro, de Que é botar um desafio, negócio né? lá. É um desafio. Agora, Outra se eu cultura, encontrar outro idioma. isso, então daí para esses caras eu sempre dou a dica, conecte-se com um fornecedor brasileiro, né? Então procura um fornecedor brasileiro, estabeleça uma relação com ele, faça o primeiro negócio com ele, entenda como as coisas vão rodar, e se funcionar, monta uma parceria com esse cara e esse cara passa a te representar no Brasil. A tua maior chance de vender bem e de ganhar no mercado brasileiro é se conectando com o fornecedor nacional. Interessante. E ao mesmo tempo também, o que eu venho acompanhando, o mercado europeu de biogás e biometano também está bastante aquecido, e você falou agora do indiano. Então, também essas empresas acabam, às vezes, optando por continuar focar, né? Você falou, às vezes empresas pequenas preferem focar no mercado europeu, que tem subsídios, que dá uma margem e talvez até uma segurança, uma margem melhor e uma segurança para o investimento melhor, ou até ir para a Índia. A gente sabe o desafio que muitas vezes é para as empresas, né, entrarem no Brasil. E você vê também nesse sentido oportunidade do que você viu lá, oportunidade de conexão com as universidades, com os institutos de pesquisa aqui para desenvolvimento e aprimoramento do que a gente já tem. Vi muito pouco academia lá, né? E em termos de CT, o Cibiogás era a única CT que estava participando do evento, assim. Então é um evento que tem mais fornecedores e gestores públicos, assim. E as associações de biogás, né? Que participam bastante. Mas tem muito espaço para a gente aprimorar o que a gente está fazendo, né? Eu não tenho dúvida, assim, de que se eu pegar dessas 1.300 plantas que a gente tem, 80% delas tem aí 20%, 30% para melhorar em termos de eficiência de processo. Então, a gente pode crescer isso através das parcerias com universidades, CTs no Brasil, né? Agora é hora da gente parar de comemorar número, porque a gente já tem porte, agora a gente tem que começar a comemorar performance, né? Entrega. Então, dá para a gente parar de crescer em número de plantas e aumentar esse número de 4 bilhões para 5 bilhões, sem muito esforço, só otimizando processos. Né? Que é o que também vai garantir um retorno melhor e, né, a sustentabilidade do setor no longo prazo é isso, é uma entrega contínua, né, e com eficiência. Perfeito. E só quase indo para o final do nosso podcast, mas eu preciso perguntar sobre a questão de CO2. Vocês chegaram a ver nas plantas ou na feira da World Mega Association tecnologias? Como vocês estão vendo isso? Porque quando a gente fala, né, nos projetos que a gente está envolvido, a gente vê na hora de fechar a conta do projeto, é essencial a questão das receitas adicionais, né? De mais receitas além da venda em si do biometano. O atributo ambiental, nem se fala, mas também a questão do CO2, do gestato, como a gente já conversou. O CO2 em si, o que você está vendo em relação a isso, do uso desse CO2 pela indústria, ou a comercialização desse CO2? Então, assim, dois pontos aí, né? A gente viu bastante rota de liquefação de CO2 para ganhar transporte, né, para facilitar a logística para chegar nas indústrias, e um esforço muito grande em chegar no CO2 puro, né, chegar em 99,9% de pureza, né? Então, assim, muitos processos chegando em 99,9% de eficiência, então um mercado sendo estabelecido no CO2. E isso, né, até puxando do que você falou, é vital para um mercado como o nosso, que é um mercado sem subsídios. Então, assim, a planta de biogás, ela é uma indústria que entrega alguns produtos. Então,
esse mix de receitas que a gente pode ter é o que deixa aquilo competitivo. A gente fica trabalhando muito assim, de, pô, o cara que vai comprar o meu biometano tem que pagar meu atributo, tem que pagar o que eu tirei, o que eu deixei de emitir de CO2, assim. E isso é complexo para quem está comprando, porque no fim das contas, o cara está comprando insumo. Né? O cara está lá na ponta comprando insumo, então ele vai comprar o mais barato, assim, enquanto não tiver uma pressão muito grande de mercado, por mais que a visão da empresa seja isso, quem está comprando é o compras, né? É a pessoa que está negociando custo, é uma pessoa que está brigando por custo. Então é vital que a gente consiga estabelecer diversas rotas de geração de receita para as plantas, e o CO2 com certeza vai ser um deles. Né? Tem bastante gente interessada nisso no Brasil, né? Então a gente tem visto muita indústria interessada em usar o CO2. A gente ficou sabendo que a Perrier usa CO2 biogênico, né? Então, pô, a água com gás mais cara do mundo usa CO2 biogênico, né? Então, se para eles isso não é um problema, né? Vai ser problema para quem, né? Então, uma turma super criteriosa, num nível de qualidade absurdo. Né? Tão tranquilos em relação a isso, né? Então, é um mercado que o setor de biogás consegue de fato entregar. E outra vantagem, a vantagem de sempre do biogás, distribuído, próximo de quem está comprando. Então, a gente produzir volumes relativamente pequenos espalhados no país, não necessariamente demanda que a gente junte isso tudo para criar competitividade. Eu posso estar produzindo do lado de quem quer comprar. Em alguns casos, eu não vou conseguir entregar 100% desse CO2 para o cara, mas eu vou entregar 60% do CO2 que ele precisa, e se isso faz sentido para ele, isso faz sentido para mim. Então, esses negócios regionais aí fazem muito sentido quando a gente fala dessa diversificação. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento para isso. Lá na feira tinha um caminhão de CO2 liquefeito, de transporte de CO2 liquefeito, que estava estacionado lá dentro. Legal isso, Felipe. Eu tiro de tudo que você trouxe para a gente, né? Além de toda a questão de SAF, hidrocarbonetos que a gente conversou na primeira parte do episódio. Agora, alguns pontos que eu acho que é importante destacar, né? A necessidade de desenvolvimento desse mercado, da questão técnica, né? Da tecnologia, a gente, mais pessoas entenderem sobre essa questão de emissão de CO2. O mercado do digestato, da valorização do digestato como fertilizante, acho que é outro ponto importante que o Felipe trouxe e que vale a pena a gente entender. E aí é a gente sair da zona de conforto de quem trabalha com biogás. A gente fica aqui muito no mundo do biogás, né, Felipe? E é essencial e conversar com o mundo do CO2, com esse mercado do CO2 e entender quais são os desafios deles, quais expectativas e desafios para adaptar o produto a esse novo mercado. O digestato é a mesma coisa, é entender a demanda de quem trabalha com fertilizante para entender como valorizar o digestato, né? E a questão que me chamou muita atenção, a gente falou várias vezes de análise do território, né? Você, talvez porque venha da tua formação e do teu início de carreira, mas eu queria destacar porque eu acho que é algo essencial a gente falar em biogás, como a gente está falando em recurso, né, um substrato, uma biomassa distribuída, é essencial a gente olhar o território, né? Então, acho que são alguns pontos que você destacou. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar do que você viu no evento, na missão? Um ponto que eu achei bem importante, que é a questão de mão de obra, né? Tá faltando gente qualificada. E assim, eu diria, tá faltando gente realmente você sentiu qualificada. Isso lá também? Lá é um problema para eles. Retenção de talento é um problema para eles também. Então, acaba acontecendo com muita gente. Traz o cara para dentro, treina o cara fica muito bom, daí vem alguém e tira. Por quê? As pessoas estão vindo com uma formação muito rasa no biogás, né? Então, assim, ele entende os conceitos, sabe as palavras-chave, fala bonito, mas daí na hora de, cara, como é que sai esse projeto de pé? O cara fica dando canelada, assim, não está preparado para fazer aquilo aí. Então ele aprende na empresa. Mas daí esse cara passa a ocupar o valor dele cresce no mercado, uma vez que ele começa a ter esse domínio. Porque, veja, né, se você voltar
olhar rapidamente todo o nosso papo aí de 50 minutos, você vai ver que a gente falou de mercado de gás, mercado de combustível de aviação, CO2, fertilizante, energia elétrica, né? Então, assim, são muitos mercados diferentes, então é difícil você ter um profissional de biogás bem completo, assim. Então, quando essas pessoas começam a ter domínio, elas acabam ganhando um valor melhor no mercado e acabam sendo cooptadas aí pela concorrência, o que é um movimento normal de mercado, né? Isso não pode ser visto do tipo de um olhar negativo, né? Isso é muito bom. Se as pessoas estão contratando, estão precisando de gente melhor nas empresas, é ótimo, né? Então, vale ficar atento aí para quem está olhando para esse mercado, para os treinamentos, né? A Amplo tem treinamentos em biogás, o CBiogás tem treinamentos em biogás. Então, fica atento, tem especialistas para caramba, né? Treina e não perca a chance de meter a mão na massa, né? Então, assim, vou usar massa, a gente está falando de biogás, vou usar massa e vou me permitir a licença poética de meter a mão na massa, mas é tocar os projetos, né? Então, não perca uma boa oportunidade de fazer as coisas rodar, assim, né? Então, fica de olho nos treinamentos que estão disponíveis aí na Amplo, no CBiogás, mas não perca a chance. Não é só de treinamento que você vai conseguir chegar lá, assim. Então, não perca uma chance aí de ter alguma vivência aí de colocar um projeto de pé. É isso que vai fazer diferença para você. Perfeito, isso que você falou da visão prática, né? E tem muita informação. No início você falou assim, a dificuldade que era na época, né? Quando a gente começou a falar de biogás, tinha poucas pessoas para conversar. Eu acho que hoje a gente tem um mercado muito mais desenvolvido no Brasil, mais pessoas falando, mais projetos e experiências. E tem muito conhecimento já disponível nos treinamentos da Amplo, no CBiogás, em podcasts, no portal Energia Biogás, tem o Doutor Biogás, então tem muita gente divulgando o conhecimento, só que é um conhecimento que ele não está pronto em livros, e você vai lá e faz um curso e está tudo resolvido, né? Você precisa ir buscar outras visões, vários projetos, e a questão de colocar a mão na massa é essencial para ver a realidade de projeto em campo, porque é um projeto contínuo, não é você ir lá e instalar e acabou. Tem operação daquele projeto que vai sofrer as consequências do projeto bem ou mal feito, né, Felipe? Então não adianta ser um ótimo projetista e não entender da operação, porque aí não vai bater, né? É ali que o contexto ali que o contexto regional, o contexto organizacional, de onde você está colocando o projeto, vão te dar um soco no estômago ali, né? Então você vai entender que eu aprendi, que eu faço isso, vai chegar lá, você vai falar, não, cara, aqui o substrato é sazonal. Não, mas eu preciso todo dia. Não, a indústria não vai te entregar todo dia. A indústria te entrega desse jeito. Você tem que ajustar o teu projeto para a forma como isso acontece. Colocar para rodar faz muita diferença. E você falou antes também a questão de performance das plantas, né? E isso está totalmente ligado. Então, a gente está num momento do setor que a gente precisa de mais profissionais com mais conhecimento aprofundado, obviamente técnico, estratégico, de mercado, de regulação. Tem várias áreas, não é todo mundo igual, né? Mas com conhecimento aprofundado para entregar a performance que você falou em algum momento do episódio, né? Se a gente não entregar a performance na planta, a gente não vai ter retorno do investimento dos investidores para realmente valer a pena ter outros projetos, porque no final das contas a gente está falando aqui de aproveitar resíduos, de descarbonização, né, de lutar contra as mudanças climáticas, de fazer, te conheço, sei dos teus princípios, eu sei que você acredita muito nisso, né, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, de desenvolvimento regional. Então, para tudo isso acontecer, tem que ter performance e tem que ter gente, né? Exatamente. Não tem outro caminho. A conversa está muito boa, mas a gente precisa avançar para a próxima etapa, que é a dica do convidado. Então, ao final do nosso podcast, Felipe, a gente gosta de sempre pedir sugestões e dicas de leitura, de filme, de podcast. Enfim, o que você recomenda? Pode ser para a vida profissional, para a vida pessoal das pessoas. Algo que você gostaria de deixar de mensagem para que os ouvintes procurem depois e vão acessar, ler.
enfim. Assim, a minha dica assim, é muito simples, assim, mas é mais pro lado pessoal, assim. Separe tempo para respirar fundo e tenha atenção com a sua comida. Então, se alimente bem, respire, e o resto é tudo bem alimentado e calmo, nenhum desafio é intransponível. Então, não tem nenhuma dica de livro, nada disso, mas mais de comportamento. De vida, né? Então, exatamente. Então, respira, reserva tempo para respirar e se alimente bem, e o resto é consequência. Que lindo, que lindo. Vou botar aqui já, que às vezes eu esqueço. Na ansiedade do dia a dia, a gente mergulha nos projetos. Você para 10 minutinhos para respirar no dia, isso faz uma diferença absurda. Absurda. Eu recebi essa dica uma vez de uma psicóloga que trabalhava com a gente, a Carol, e ela falou, não, você tem que separar tempo para respirar, senão você não vai respirar. Eu falei, pô, mas como é que eu não vou respirar? Eu tô respirando o dia inteiro. Eu não estou falando de se manter vivo. Estou te falando para você oxigenar. Então, isso me ajudou bastante. Me ajuda bastante. Então, pode ser que ajude outras pessoas também. Linda dica. Ótimo. Para finalizar, quer deixar uma mensagem final para os ouvintes do podcast da Amplo Biogás? Vou retomar uma coisa que eu falei no meio do podcast, assim, que é uma brincadeira, assim, pode ter o tom de brincadeira, mas nenhum biogás produzido será em vão. Então, assim, todo investimento no setor de biogás é um investimento que vai encontrar uma rota de valorização. Então, assim, nenhum energético tem o potencial de impacto que o biogás tem. Assim, isso não é... Eu sou apaixonado por biogás, me encontrei no biogás, mas isso não é um discurso de um apaixonado. Dá para fazer muita coisa com biogás e dá para produzir biogás de norte a sul do país. Então, vamos fazer biogás. Perfeito, muito bem. Beleza? Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela gentileza de compartilhar conhecimento conosco, de estar aqui conosco. Eu sei que a tua agenda está super corrida, então realmente muito, muito grato, Felipe. E ainda por deixar uma dica tão linda no final, né? Que é a gente cuidar também da nossa vida pessoal, da nossa saúde. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. A Amplo é uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. E o podcast Amplo Biogás foi criado para explorar o universo do biogás. E a cada episódio nós trazemos profissionais incríveis, como foi o Felipe, com conhecimento, experiências e visões sobre este mercado tão relevante para a transição energética brasileira. Então, vem com a gente nessa jornada de aprendizado prático. Mande-nos sua opinião, perguntas, sugestões e pautas. E se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se você já deixou o seu like. Se você está no Spotify, marca com 5 estrelinhas e siga a gente em ambos os canais e ative o sininho. Assim, quando nós tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. E lembre-se de recomendar esse podcast para uma pessoa que também gosta do tema. Conheça mais sobre o nosso trabalho em www.amplobiogás.com.br e também nas redes sociais é só buscar por @amplobiogás. Um abraço de toda a equipe Amplo Biogás. Este podcast foi produzido por Amplo Biogás e Comunicar Energy.